Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara, a professora de vocês de História do primeiro ano. Essa é a nossa aula 46. A gente vai dar continuidade a um conteúdo que nós estamos estudando da Idade Média. Na verdade, essa é a nossa aula que vai fechar com chave de ouro esse período da Idade Média dentro do continente europeu, né? Nós vamos falar sobre a crise que ocorre ali no século XIV e nós vamos ver todas as coisas que aconteceram nesse período. Mas antes da gente começar a nossa aula, nós estamos aqui com o nosso intérprete, o Isaías, né, que vai ficar com a gente toda essa aula. E eu não quero que vocês esqueçam de fazerem as presenças, né, as tarefas lá no Classroom. Então, vocês vão lá, vão acessar, clicar no link do número 1, vão realizar a atividade de vocês e daí tá pronto. Aí vocês já podem ver os slides, assistir a aula e tudo mais. Vamos lá? Bom, quais são os objetivos dessa nossa aula? O que a gente vai aprender nessa aula em que então nós vamos ver essa grande crise que vai assolar o continente europeu? Nós vamos ver qual é a conjunção de fatores que provocaram essa profunda crise econômica e social na Europa no final da Baixa Idade Média. E nós vamos expor como que uma crise de alimentos, de doenças e guerras, elas vão contribuir e levar às revoltas camponesas, né? Espera aí que a gente já vai ver sobre isso. Mas antes da gente falar sobre o nosso assunto, do que nós vamos estudar nessa aula, a gente tem que retomar e relembrar o que a gente já estudou durante, né, todas essas aulas que nós estamos vendo sobre a Idade Média no continente europeu. Bom, para relembrar, a Idade Média é uma era histórica que ela vai percorrer cerca de 1000 anos, ela vai ter ali mais ou menos o seu início no século V e ela, vamos dizer que ela tem o seu fim. Alguns historiadores datam entre o século XIV, entre o século XV, não existe talvez uma precisão, né, cirúrgica sobre quando é que vai acabar a Idade Média. Mas vimos então que os historiadores também, para facilitar, para organizar o estudo durante esse período tão longo da Idade Média, eles dividem em duas partes a história do período medieval. A Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. O que ocorre no período da Alta Idade Média? Então nós vamos ver a queda do Império Romano, a invasão dos chamados povos bárbaros. Esses povos bárbaros eram germânicos, eles vão organizar reinos e esses reinos vão fazer uma junção da cultura germânica com um pouco com como se vivia, com os costumes, né, e a cultura romana. Vai ocorrer uma ruralização dentro da Europa, e essa ruralização aliada a todos esses fortalecimentos desses reinos e outros grandes acontecimentos, nós vamos ter uma coisa muito importante. A gente vai ver o fortalecimento e a hegemonia da instituição da Igreja dentro da Europa no período da Idade Média. E um outro período, né, a outra parte dessa história, a gente vai ver a Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média é um momento em que na Europa vão ocorrer grandes transformações. Porque aquele processo de ruralização vai começar a dar lugar a um renascimento das cidades, o comércio começa também a ter uma outra conotação. É nesse período que um grupo social vai acabar também tendo um certo destaque nessa sociedade medieval, que vão ser os burgueses, e nós vamos ver que com todas essas transformações a população vai aumentar, vai ter um crescimento demográfico e novas inovações na agricultura, as pessoas vão se alimentar melhor, né? Isso, aliás, é que leva elas a terem esse aumento populacional dentro da Europa. Isso tudo vai fazer, então, com que a gente tenha uma série de mudanças na Baixa Idade Média. E é nessa nossa aula de hoje que a gente vai ver como é que essas transformações, então a gente já veio estudando nas aulas anteriores essas transformações da Baixa Idade Média e nós vamos ver agora como é que
Esse final da Idade Média, o que vai acontecer nele? Como que eles decorrem? A gente vai viver eles vão viver uma grande crise, né? Essa crise na Baixa Idade Média, que é causada pela fome, é causada por doenças e é causada por guerra, por grandes revoltas que vão acontecer, elas vão acabar expressando o fim do período medieval, mas também, olha que legal, isso é o legal de história, ele vai mostrar que com esse fim anunciado do período medieval, na realidade é um início de uma outra era histórica, de um outro período, que é o que a gente vai estudar daqui a pouco, né? Aqui nós temos uma imagem que vai mostrar um pouco do enterro de vítimas da peste, né, em Tournai, e nós vamos estudar então sobre a Grande Peste Negra. Espera aí. Bom, a Europa medieval em crise. Então, no início da Baixa Idade Média, com o renascimento comercial das cidades, a Europa ela vai prosperar. Então, nós vamos ver, né, os mercadores trazendo várias mercadorias de locais distantes. Nós vamos ver que isso tudo vai fazer com que esse grupo social novo, né, que são os burgueses, eles vão acabar vivendo nos burgos. Nós vamos ver, então, uma grande transformação nessa sociedade. E, nesse momento, embalado com todas essas novidades e também com as novas tecnologias na agricultura que vão existir, nós vamos ver um crescimento demográfico. A população medieval ela vai crescer. Mas a gente não pode também esquecer e tentar fazer um cálculo mental de que quando essa população medieval ela cresce, ela precisa se alimentar mais. Então, quanto maior uma população, ela vai ter uma necessidade maior de necessidades básicas, das quais a primordial seria o alimento, né? E nessas primeiras décadas, né, então do século XIV, vai acabar dando um início de um grande período de crise, né? Principalmente a gente vai ter, talvez a gente possa iniciar essa ideia de que toda essa crise, ela vai ter um início ali principalmente com a falta de alimentos. A falta de alimentos vai levar as pessoas a uma grande crise de fome na Europa medieval. E é essa fome que vai acabar acarretando uma série de doenças. Então, falando sobre a fome, nós vamos ver que esse aumento da população, ele vai acabar gerando um aumento da área de extensão de zonas agrícolas. A população aumentou, então nós precisamos explorar mais locais para poder plantar mais. No entanto, para você poder plantar mais e explorar de uma maneira, né, satisfatória essas zonas agrícolas, você precisa ter técnicas, né, agrícolas que consigam fazer com que esse solo ele consiga se aproveitar, né, ele consiga ser melhor aproveitado. Mas e o que vai acontecer? Esse fato, né, dessa limitação de técnicas agrícolas, aliado a esse aumento da população, vai fazer que esse solo, né, ele acaba sendo super utilizado e ele não consegue mais gerar tantos alimentos para toda essa população que cresceu. E com isso a gente vai ver que a falta de alimento, a falta de oferta de alimentos, ela acaba se tornando insuficiente para toda aquela população que havia crescido, né? E para atender essa população, né, toda essa população acaba se gerando um estado de subnutrição. As pessoas elas não têm mais todos os nutrientes, as vitaminas possíveis para poder viver de uma maneira saudável. E quando a mãe da gente fala, você tem que se alimentar bem para você estudar, para você fazer as coisas, não é papinho só de mãe. É necessário. A gente precisa de vitaminas, a gente precisa de nutrientes para a gente estar saudável, com uma imunidade boa para poder resistir a possíveis doenças. E essa subnutrição da população medieval vai acabar dando a possibilidade da chegada de doenças que podem, talvez, e que dizimaram boa parte da população medieval. E aqui nós vimos uma gravura, uma ilustração da Dança da Morte, né, que vai ocorrer ali entre os séculos de 1315 e 1317. Na Europa vai ocorrer uma grande crise de fome. Esse é um período em que as pessoas, um número grande da população medieval vai acabar morrendo de fome.
E é claro que quem sobrevivia à fome estava, né, passível de adoecer. Nós vamos aqui fazer então o nosso primeiro quiz da nossa aula e eu quero que vocês assinalem a alternativa correta que contém as transformações ocorridas na Baixa Idade Média. Então, vocês vão ver aqui se a resposta correta é a B ou a C e a gente já retorna para ver qual é a resposta correta. Bom, pessoal, vamos ver então qual é a resposta correta do nosso quiz. A resposta correta é a letra B. Então, a alternativa que contém as transformações ocorridas na Baixa Idade Média é a B, com o crescimento demográfico e as inovações tecnológicas na agricultura. Vamos seguir adiante com o nosso conteúdo?
Bom, então nós vimos que a população ela tem um crescimento demográfico grande. Nós vamos ver que, apesar de um uso grande de várias zonas, né, de agricultura, não existiam técnicas avançadas que conseguiram extrair toda a possibilidade desses terrenos e a população cresceu, mas não tinha, então, alimento suficiente para toda essa população. Vai ocorrer uma grande crise de fome na Idade Média, e essa grande crise de fome na Idade Média, ela vai acabar fazendo com que algumas pessoas da população, elas viessem a morrer de fome, mas quem conseguia sobreviver à fome estava totalmente debilitado, porque não tinha nutrientes, porque não tinha uma saúde, né, para conseguir resistir à vida, ao cotidiano medieval. Essas pessoas, elas estavam subnutridas e elas não tinham, talvez, elas não tinham uma imunidade boa para poder resistir a todas as doenças que viriam surgir na Europa. E com uma saúde debilitada, nós vamos ver que as doenças vão tomar conta, então, desse período de grande crise na Baixa Idade Média. Bom, vivia-se, então, em péssimas condições de higiene nas cidades. Não existia, gente, tratamento de esgoto. Então, veja só, então, aliado a uma grande população, uma população que cresceu, essa população não tinha alimento suficiente, a gente vai ver nas cidades, essas cidades que vão renascer, né, surgir na Baixa Idade Média, elas não tinham, então as pessoas elas viviam uma grande falta de higiene, não existia coleta seletiva de lixo, então as pessoas elas consumiam as coisas e jogavam dentro da sua própria casa ou na frente da sua casa, não existia alguém que retirava esses alimentos, não existia tratamento de esgoto, então as necessidades básicas humanas não tinham como guardar elas, né, colocar elas em um lugar devido. Isso tudo vai fazer então com que essa falta de higiene, alguns animais peçonhentos, né, que trazem doenças, eles vão começar a criar ninhos dentro das casas das pessoas na Idade Média. E isso vai acabar acelerando um processo de inúmeras doenças que vão surgir no período medieval. Algumas delas, como a varíola, a sífilis, a lepra, a cólera, né, entre várias outras. O que nós vamos ver aqui agora é que, em meio, então, a todo esse problema de fome, a todas essas doenças que estavam surgindo, ainda vai vir uma outra doença que vai acabar dizimando mais de 1/3 da população medieval. Então, entre os anos, mais ou menos, a gente tem aí essa data de 1337 e 1350, estima-se que cerca de 25 milhões de europeus, durante esse período da Idade Média, eles morreram por causa dessa doença. E as pessoas foram dar um nome, denominar essa doença que assolou, então, a Idade Média de a peste negra. Aqui a gente tem uma ilustração de uma imagem de como os médicos, né, os trajes que os médicos usavam durante a peste negra. Eles colocavam uma túnica preta, um chapéu para tentar se proteger, né, para ver se eles do contágio, e eles usavam uma máscara que imitava um rosto de um pássaro, porque essa máscara, então, eles só tinham os olhos e algum caminho para poder uma pequena respiração. E olha que interessante, nós estamos no século XXI, e com toda a tecnologia, com todos os acessos, né, diferenciados de desenvolvimento que nós chegamos no século XXI, estamos vivendo uma pandemia que, né, a gente viu que na Idade Média eles vão viver uma pandemia e nós estamos com toda a ciência, né, que tenta procurar um meio da cura dessa pandemia, do coronavírus, a gente também está usando máscaras, né? E o que é a peste negra, né? Como que ela se desenvolve? A peste negra, gente, ela é uma bactéria, né? E o nome dessa bactéria é Yersinia pestis. Como que ela ocorre? Essa bactéria, né, ela vai ser transmitida pela pulga.
Na verdade, o que vai acontecer? Como a gente viu, então, esses ninhos, né, esses animais peçonhentos, eles estavam nas casas das pessoas. E esses animais, eles acabavam sendo picados por pulgas que já haviam sido contaminadas pela essa bactéria. E esses ratos, né, que acabavam sendo picados, eles, com a pulga picando o rato, eles também acabavam picando seres humanos. E os seres humanos iam ser contaminados com essa bactéria, né? Como é que as pessoas iam tendo esses primeiros sintomas? Então, existiam vários sintomas, entre eles elas tinham erupções, feridas no corpo todo, que deixavam manchas escuras, avermelhadas, e elas tinham calafrios, uma febre muito alta, dores generalizadas, e elas tinham até estados de confusão mental. Algumas pessoas, principalmente por causa dessa subnutrição e de não ter uma imunidade, né, também viverem em situações de lástima, de higiene, boa parte dessa população, em pouco tempo, elas adquiriam, né, elas acabavam sendo contaminadas e em muito pouco tempo, elas, a família delas e os vizinhos e todas as pessoas que estavam próximas acabavam sendo também, né, dizimadas pela morte. Então, nós vimos a gente viu que a falta de alimentos leva à fome, nós vamos também ver aqui a peste, né, toma conta, as doenças tomam conta da Idade Média, mas em meio a todos esses acontecimentos, a tudo isso, a gente vai ter uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela vai acontecer, ela vai, na verdade, ultrapassar 100 anos. Ela vai acontecer de 1337 até 1453. E ela vai ser um conflito que vai envolver a Inglaterra e a França. Mas por que eles vão fazer essa disputa? Então, de um lado, a gente vai ver os interesses do rei Eduardo da Inglaterra, que ele queria assumir o trono da França. E um outro motivo é que eles disputavam uma região, uma rica região, chamada Flandres, que hoje é a atual Bélgica e a Holanda. Nessa disputa, né, que eles vão ter, os ingleses, eles no início, eles acabam vencendo as batalhas contra a França, só que no meio dessas batalhas, né, que os ingleses vão vencer, vão acabar se intensificando vários movimentos de resistência popular, ou seja, as pessoas, os camponeses, eles vão acabar tomando essa guerra para si. Uma observação importante. A força militar durante a Idade Média, ela era um papel ligado à nobreza. Então, era a nobreza quem se encarregava desses conflitos. Então, a partir do momento que a gente vê uma resistência de camponeses dentro de uma guerra, a gente vai ver que essa é uma guerra que vai ter uma conotação diferenciada. O desfecho da Guerra dos 100 Anos é a vitória dos franceses, que vai acabar estabelecendo os limites territoriais, tanto da região de Flandres quanto da própria França. E dentro da Guerra dos 100 Anos, nós vamos ter uma grande personalidade que vai surgir, que ela merece um destaque para a gente falar sobre ela, que é a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, ela era uma jovem camponesa francesa e tem os relatos, né, que dizem que quando ela tinha lá os seus 12 anos de idade, ela ouvia vozes e essas vozes, né, ela dizia que eram vindas do céu. E dentre essas vozes que a Joana d'Arc ouvia, dizia que ao longo, né, da sua infância para a adolescência, ela ouvia e dizia que ela deveria lutar pelo seu povo também. Quando ela chega aos 17 anos e essa ideia de que ela ouvia as vozes, né, nessa sociedade também tão religiosa, acaba chegando, né, a um alcance muito grande. A Joana d'Arc, com 17 anos, ela consegue, ela passa, na verdade, por uma série de investigações, várias pessoas vão ver se ela realmente estava falando a verdade, se ela ouvia vozes, né, dos céus. E ela vai ter um contato com o rei da França, que depois de toda essa grande investigação, ele vai dar para ela, então, um estandarte, que é uma bandeira, né? Ela vai dar uma espada para ela e vai dizer que ela vai dar o comando geral, então, da Guerra dos 100 Anos para Joana d'Arc. E
veja só, né? A Joana d'Arc, então, ela era uma mulher dentro da Idade Média, com uma idade muito pequena, baixa, né? Ela tinha 17, 18 anos nesse momento em que ela vai acabar assumindo o comando do exército francês. Sobre a liderança dela, os franceses eles vão vencer várias batalhas, mas eles acabam, na verdade, em uma grande jogada um tanto quanto suja. Os ingleses fazem um acordo com os franceses e acabam, né, então os franceses entregam a Joana d'Arc para os ingleses. E ela vai para um tribunal do Santo Ofício, aquele que a gente já viu, né, em que existia a Inquisição. A Joana d'Arc, ela foi acusada de heresia. Os hereges eram aqueles que não seguiam, né, os dogmas da Igreja Católica. E acusada como herege, Joana d'Arc, ela foi julgada como culpada, né, e ela foi queimada, então, e acusada como uma mulher que professava feitiçaria. Veja só, vão se passar, né, muito tempo e hoje nós temos a figura de Joana d'Arc. Ela foi canonizada pela Igreja Católica e ela é uma das santas, né, existentes dentro lá da França. Mas, então, a gente viu uma coisa importante para a gente pensar a Joana d'Arc, é que a Joana d'Arc, ela representa, na verdade, além de representar uma figura feminina dentro de um conflito, dentro de uma guerra, ela também representa a força dos grupos dos camponeses, porque ela era uma camponesa. E os camponeses, então, eles passam a ter não só um olhar diferente sobre como eles poderiam exigir as coisas, mas também eles começam a reivindicar. Bom, a gente viu que essas crises, né, elas acabam provocando, então, uma insatisfação generalizada na população. Os nobres, em meio a essa crise de alimentos, de fome, de doenças, eles veem a necessidade de aumentar os tributos, ou seja, eles vão acabar cobrando mais impostos, mais coisas dos camponeses e dos servos. Os camponeses e servos que se viam numa situação muito pior, né? Porque eles tinham visto a família deles sendo morta por essa fome e por todas essas doenças, eles vão ver que esse é um cenário socioeconômico muito conturbado e eles vão começar a se revoltar. Se revoltar e ver a figura do nobre como um símbolo de quem eles devem reivindicar e criticar, né, aquela sociedade em que eles viviam. A gente vai ter dois destaques para duas grandes revoltas camponesas. Uma delas vai acontecer na França no ano de 1358 e ela vai se chamar Jacquerie. O que era a Jacquerie, né? Ela vai acontecer, então, são milhares de camponeses que eles vão acabar se organizando, eles vão entrar nos castelos dos nobres, eles incendeiam os castelos, eles perseguem os nobres, eles vão matar alguns deles, né? E eles vão queimar documentos que eram os documentos que comprovavam a servidão de alguns desses servos. Na Inglaterra, a gente vai ter em 1381 a revolta de Wat Tyler, que ela vai ser liderada pelos camponeses do chamado Wat Tyler, e ele vai exigir o fim da servidão e a diminuição dos impostos. Essas revoltas vão servir para enfraquecer todo o processo de servidão na Europa, e como a gente viu, isso tudo vai fazer com que um outro período, uma outra era histórica venha a acontecer dentro daquele continente. E aqui a gente tem uma imagem sobre as revoltas, né, que ocorreram, essas revoltas camponesas. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Então vocês leiam com atenção e a gente já retorna.
ver qual é a resposta correta da atividade? Bom, então os motivos, né, que facilitaram essa disseminação da peste negra são a crise de alimentos, a subnutrição da população, que acabou gerando doenças. Essas doenças elas vêm por causa das péssimas condições de higiene nas cidades, falta de tratamento de esgoto e de coleta de lixo, que vão acabar proliferando vários animais peçonhentos. Vamos para a nossa segunda atividade? Quais os fatores que ocasionaram as revoltas camponesas? Já retornamos para ver qual é a resposta correta.
saber qual é a resposta correta da nossa atividade? Quais os fatores que ocasionaram as revoltas camponesas? As crises de fome, as doenças, isso tudo vai influenciar na insatisfação dos camponeses e os nobres ainda, eles vão aumentar os valores dos tributos pagos, né, pelos camponeses, isso tudo vai gerar uma revolta maior. E nós vamos agora para as nossas considerações gerais da nossa aula. O que a gente aprendeu nessa aula? Então, nós vimos que o crescimento da população vai acabar gerando uma oferta de alimentos maior, só que esses alimentos não vão ser suficientes para atender toda a população. A população, então, com fome, ela vai acabar sendo desnutrida e isso vai facilitar a ocorrência de doenças. Uma das doenças, uma grande pandemia que vai tomar conta da Europa nesse período é a chamada peste negra, que vai dizimar milhões de pessoas na Europa. E nós vamos ver que ocorreu a Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra que vai envolver as forças da Inglaterra e da França, né, com a participação extraordinária de uma mulher nesse período medieval, a Joana d'Arc. E nós vimos que isso tudo vai acabar possibilitando uma crítica maior dos camponeses, onde vão ocorrer várias revoltas, entre elas a Jacquerie e a revolta de Walt Tyler. E na nossa próxima aula, nós vamos estudar sobre a civilização árabe-muçulmana, esse período medieval, como ele vai ocorrer nesse local, nessa região, tá? Até a próxima, pessoal!